Olá, vamos ao nosso 11º estudo do Sermão da Montanha. Hoje o nosso texto está fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6. O nosso estudo é bem curtinho hoje. Finalmente, nós temos feito uns vídeos muito extensos aí nos últimos tempos, nos últimos dias, mas hoje vai ser bem curtinho. Então é o estudo de número 11, baseado no Sermão da Montanha, na revista que estamos usando para a Escola Bíblica Dominical. Essa revista foi escrita por nossa irmã Nancy Duzilek, E o título hoje é Cuidados Necessários no Viver Cristão. Naquela proposta de Jesus de ensinar os seus discípulos ali, no monte. E com certeza outras pessoas afluíam ao encontro de Jesus e estavam ali estudando também juntamente com os discípulos. Eu vou fazer a leitura do texto, um texto curto, Chamo sua atenção para essa leitura. Mateus 7, de 1 a 6. Cuidados necessários no viver cristão. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pela leitura do texto já identificamos que temos duas divisões aqui, Primeiro, essa condenação que Jesus faz sobre uma espécie de julgamento. E segundo, não lançar pérolas aos porcos, quer dizer, não dar a quem não merece, aquilo que nós temos de mais precioso. É assim? Então vamos aqui pensar primeiramente nessa noção aí de julgar e ser julgado, Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. A gente acha que primeiro tem que pensar aqui que o julgamento que está sendo condenado por Jesus é o julgamento hipócrita. Veja que o contexto fala disso, Jesus está primeiro numa situação de ensino-aprendizagem, aqui no processo de ensino-aprendizagem, nessa via de mão dupla, Jesus está mostrando para os seus discípulos como eles poderiam viver no reino. Então, essa nova vida que receberam, como é que eles iriam se ajustar no reino, nesse novo momento, nesse novo ser, nesse novo estado de coisas, nesse novo século, nessa nova era, como vimos falando nos últimos tempos. E aqui Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Então, Jesus sempre faz uma comparação entre essa vida nova que os discípulos deveriam ter e a vida antiga, inclusive essa comparação com a vida de fariseus, ou das pessoas extremamente religiosas e que tinham a religião como, não a espiritualidade, como um parâmetro de suas vidas. Não que a religião seja ruim, A religião tem as regras, tem as disciplinas, etc. Mas a religião, quando cai num círculo, de exageros, então a religião passa a ser um problema muito sério. E aqui é o julgamento hipócrita. Nós temos critérios sãos para julgar as pessoas. Nós julgamos constantemente e nós estamos sendo julgados. Julgar ou estabelecer juízo de valor faz parte da vida, faz parte do ensino, faz parte da aprendizagem também, Então não tem como viver sem fazer julgamentos. Olha só, eu sou cristão e eu recebi os valores do reino. E é claro que eu vou fazer julgamentos constantemente para que eu estabeleça o meu jeito de viver, o meu jeito de ser. Então lembrando, aqui Jesus está condenando o julgamento hipócrita, É o julgamento hipócrita. Porque ele diz no versículo, tira primeiro, a trave que está no teu olho para só depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, o argueiro era a partícula, como uma partícula de pó, um grão
um grão de areia, uma coisa muito pequena. E a trave é, vamos pensar nos termos de hoje, né? Um pedaço de madeira, um poste, né? Uma estaca. Então, uma coisa pequena e uma coisa grande. Você não pode julgar alguém a partir ou tendo, né, aquele mesmo comportamento. Dizer que aquele comportamento de fulano está errado, quanto o seu é tão igual ou pior que aquele comportamento do fulano. É esse tipo de julgamento aqui que Jesus está condenando, tá? É esse tipo de crítica que Jesus está condenando. Porque a igreja faz julgamentos e a igreja faz críticas, né? Inclusive esse é o aspecto profético da igreja hoje. É apontar o erro, apontar a ferida. A igreja tem que fazer isso. Aliás, o mundo está do jeito que está porque a igreja vem deixando de fazer isso. E a sociedade, nessas políticas todas que vêm sendo adotadas, contra as quais infelizmente não podemos falar, né? A igreja vem ficando amordaçada e não pode mais fazer os julgamentos, não pode mais fazer as críticas, né? E as pessoas estão também muito melindradas nas igrejas. Mas é claro que a igreja tem de combater, por exemplo, a infidelidade conjugal, né? O irmão na igreja, que é o responsável por isso, ou mesmo que não o seja, né? Ele é o irmão da igreja, é uma pessoa de bem, e ele, claro, ele pode chegar para o irmão que está em pecado e dizer: olha, meu irmão, você tem que corrigir sua vida, não pode continuar desse jeito, você não pode permanecer nessa vida de infidelidade conjugal, né? Então, esse tipo de julgamento, esse tipo de juízo de valor, ou esse tipo de abordagem crítica que se faz, é altamente importante na vida da igreja. O que Jesus está condenando, é o fato de se fosse alguém que tivesse o mesmo comportamento e fosse ali rebater aquele comportamento de outra pessoa, né? É esse tipo de julgamento que Jesus condena aqui nesse texto. Eu vejo dessa maneira, tá, meus irmãos? Eu não posso pegar isoladamente essa primeira parte do versículo aqui, simplesmente, né, e aplicar para a minha vida. Não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer, eu vou fechar os olhos para todo tipo de erro, para todo tipo de mentira, para todo tipo de comportamento errado, porque a Bíblia está me ensinando. Não é bem isso, né? Eu tenho que ler o restinho aqui e colocar esse versículo todo dentro de um contexto. Então, é o julgamento hipócrita que Jesus está condenando nesse texto aqui. E mais explicações sobre essa coisa de trave e argueiro não precisamos fazer. Acho que esse texto é extremamente claro e extremamente importante. Agora, há maneiras e maneiras, né? Há formas e formas, há jeitos mais diversos para se estabelecer um julgamento, um juízo de valor. É terrível quando esse juízo de valor é feito em rodinhas, né? Em panelinhas. Aí também é outra história. O texto aqui não está falando exatamente disso, mas isso também é altamente condenável, né? Se você tem algo para dizer para alguém, vai e diga, tá? Agora, estabelecer as comparações entre o que é certo e errado, eu acho que é altamente salutar. Sobre isso, vamos pensar aqui numa aplicação assim. Tem uma ilustração que a própria autora da lição põe aqui na revista, né? Que é fantástica. E vamos pensar nos aspectos de como isso acontece na vida da gente. Então, eu sempre julgo os outros. Normalmente é assim que acontece, né? E esse é o julgamento que Jesus está condenando. Vamos sempre repetir, né? Esse julgamento hipócrita. Então, eu sempre julgo os outros a partir das minhas premissas, da minha perspectiva, da minha visão de mundo, da minha formação e, por que não, a partir das minhas falhas. Eu vejo sempre as falhas nos outros. Em mim eu não vejo, não é verdade? Eu não vejo as minhas falhas. Então, eu posso dizer, olha como o Carlos, né, o João, o André, o Pedro, o Tiago, né, o Francisco estão gordos. E deixo de olhar para mim, né? Poxa vida, não tem espelho na minha casa? É assim? Olha a aparência de fulano, né? Uma barba por fazer e tal, mas olha a minha barba ridícula, né? Por fazer também. Então esse é o problema do julgamento, porque eu sempre julgo a partir das minhas frustrações, das minhas queixas, das minhas insatisfações, das minhas irrealizações, e aí eu vou condenar
alguém porque tem uma voz linda, né? Olha, fulano devia cantar mais baixo. É nada, está cantando muito bem, canta alto porque tem uma voz imponente, né? Uma voz que vibra, uma voz bacana, muito afinada e tudo mais. Talvez eu tenha lá no fundo, né, da minha existência um problema com isso, eu não consigo cantar. Uma vez eu desafinei e aí me criticaram e tudo mais, não sei. Talvez tenha algo aí por trás disso tudo, né? A motivar esse julgamento. Então, prestar atenção, esse aqui é o nosso mote, né? O nosso lema. É prestar atenção quando eu faço julgamento, né? Principalmente esse julgamento hipócrita, porque eu posso estar julgando a partir das minhas falhas, das minhas imperfeições, das minhas irrealizações, das minhas insatisfações, das minhas frustrações. Posso estar julgando a partir do meu medo. E posso estar julgando a partir sempre da minha visão de mundo, porque sempre é assim que vai ser. Então, a narrativa, a ilustração que a autora põe aqui é o seguinte, diz que certa vez um sábio, viajando, né, muito cansado, parou para meditar à margem de uma rodovia, numa rua já dentro de uma cidade praticamente. E meditando ali profundamente, ele adormeceu nas suas meditações. E passou um ladrão e viu aquele homem ali e falou, olha, ele com certeza está aqui porque está armando um golpe para assaltar alguma casa à noite. Ele está aqui se fazendo, né, de mendigo ou se fingindo de cansado. Ele está aproveitando o momento exato para aplicar o golpe em alguém. E daí o ladrão pensou, eu vou cair fora, né? Eu vou fugir o quanto antes, porque daqui a pouco a polícia pode chegar e vai que me prende também. E aí o ladrão caiu fora, né? E o sábio continua ali na sua meditação profunda e adormecido, absorto, né, nos seus pensamentos. E daí passa um bêbado. E o bêbado olha para ele e diz, caramba, esse aí bebeu tanto que não aguentou o porre, ficou na manguaça a madrugada toda e desmaiou aí, tão bêbado que tá. Que coisa feia, que coisa ridícula. Eu bebo, mas não sou assim não, né? E daqui a pouco vai começar a vomitar, fazer as próprias necessidades físicas aí. Não, vou cair fora, coisa ridícula. Esse bêbado aí jogado nessa sarjeta, né? E daí vem um sábio, depois do bêbado, né? Aí passa um outro sábio e olha aquele homem e diz, olha rapaz, esse homem aqui provavelmente é um sábio que a partir das suas meditações profundas acabou adormecendo aqui. Eu vou ficar aqui do lado também dele. Quando ele se despertar, podemos trocar aqui umas ideias magníficas, né? Mirabolantes, fabulosas, fantásticas, extraordinárias. E assim aconteceu. O bêbado, desculpa, até eu fui nessa, né? O sábio acordou e daí encontrou o outro do lado dele, o qual lhe fez algumas perguntas e trocaram ideias aí fantásticas, né? Então, a ilustração é para contar isso aqui, que nós avaliamos as pessoas a partir das nossas experiências ou a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa formação. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque dependendo de como tiver sido, né, a nossa formação, de como tiver sido a nossa visão de mundo, né, de como for a nossa visão de mundo, a nossa avaliação da outra pessoa vai ser péssima. Então, é a recomendação de Jesus, né? Com a medida com que medirdes, serei medidos, né? Com o julgamento que fizeres, também sereis julgados. E aqui podemos aplicar, ainda como ilustração, aquela parábola lá do credor incompassivo, né? A quem foram perdoados, ele tinha uma dívida imensa e essa dívida foi perdoada. Mas tinha uma pessoa mais pobre que lhe devia, e quando essa pessoa vem para pagar e diz que não tem o dinheiro, né? Então ele não perdoa a dívida, só que era muito menor, era infinitamente menor do que a dívida que ele tinha e que lhe foi perdoada. Então, aqui a gente pode pensar também nessa parábola, né? Do credor incompassivo. Então, para a gente pular para aquela outra fase aqui desse texto, né? De cuidados necessários no viver cristão, vamos pensar. O julgamento hipócrita tem que ser banido da nossa vida e Jesus recomenda isso, né? Se eu tenho problemas e vou julgar as pessoas pelos mesmos problemas que eu tenho, fica muito difícil isso aí, né? Fica muito difícil. Eu fico imaginando, por exemplo, um juiz que tenha acusações contra si, né?
de pedofilia, violência doméstica, né, espancamento de mulher, ou um juiz que vende sentenças. Fala juiz porque é de julgamento o texto, né? E daí chega diante desse magistrado, né, algum tipo de ação cujo objeto, né, seja o próprio crime que aquele juiz comete todos os dias, né? Como ele deve se sentir, né? Como ele deve se sentir? Puxa vida, olha aí, ó, de novo, esse caso aqui do fulano, agora um fulano batendo na esposa, e eu bato na minha esposa todos os dias, né? Ou eu vendo sentenças, né? E o cara aqui diante de mim é um ladrão, eu estou roubando também, né? Ou um caso de pedofilia, e eu sou pedófilo. Então, esse tipo de julgamento que Jesus condena é o julgamento hipócrita, né? Mas o estabelecimento de critérios sãos que a igreja faz, né? Essa noção de ser profeta, né? Isso a igreja tem de continuar fazendo sem problema nenhum, né? Aliás, ela deve continuar fazendo constantemente para que haja uma espécie de purificação da sociedade, né? Vai chegar o momento de a igreja agir com toda a força, né, de profecia, eu espero, né? Vamos sair dessa modorra em que vivemos. A segunda fase aqui nesse texto, né, é sobre essa lançar pérolas aos porcos, né? Lançar pérolas aos porcos. O texto está separado desse outro, aqui Jesus está dando um outro tipo de conselho. E veja, não dar aos cães ou aos porcos as nossas pérolas. Os cachorros hoje são seres altamente agradáveis, né? Eu tenho em casa 3 cachorros. Eu tenho 2 cachorras e um cachorrinho. Um cachorro é um ser amigo do homem, né? Um ser altamente agradável, afável, carinhoso. Mas nessa época aqui de Jesus, o cachorro era um animal desprezado, né? Primeiro porque era um animal valente, né? Um animal que andava aí nos seus coletivos, né? Um animal que nas matilhas, né? Os cachorros, né? Os cães, eles causavam muitos problemas na sociedade e eles eram impuros, sabe? Assim como os porcos, né? Os judeus tinham os cães e os porcos como os animais impuros. Então, aquilo que é impuro não merece receber o que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais valoroso, né? A igreja por um tempo interpretou isso aqui, lá no início, né, os pais da igreja, etc., né, como o momento da ceia, da hora de partir o pão e distribuir o pão, né, e o vinho, os elementos da ceia. Então não poderiam servir para os gentios, para os pagãos. Isso seria dar pérolas aos porcos ou aos cães, jogar aos cães. Veja que do texto os cães eram mesmo valentes, porque Jesus fala, né? Eles podem voltar e dilacerar vocês, né? Os cães e os porcos. Mas a ideia que temos aqui é do Evangelho, né? O Evangelho ser pregado. Esse texto é interessante porque esse texto nos ensina que o Evangelho não deve ser pregado a todo custo, a todo momento, né? Repetidas vezes para as pessoas que não querem aceitar. No trabalho de missões, as coisas acontecem de modo diferente, né? Mas o Evangelho é aquele de mais precioso que temos, a boa nova da salvação, ou as boas novas da salvação. E essas boas novas têm de ser valorizadas, né? Essa coisa de ficar pregando o Evangelho inúmeras vezes para a pessoa que não quer ouvir, não presta atenção, zomba do Evangelho, não está nem aí, né? Na linguagem mais comum. Escarnece do Evangelho. Já pregou uma vez, já pregou 2, já pregou 3, já pregou 4, deixa para lá, né? O Espírito Santo vai fazer a parte dele. No outro momento, quando Jesus comissiona os 70, lembram? Que ele diz, na cidade onde vocês forem rejeitados, né? Chacoalhem aí o pó da sandália para que sirva de testemunho dessa atitude, entenderam? Então Jesus recomenda isso no outro momento. Você não vai ficar jogando aquilo que você tem mais de precioso, né? Como se estivesse jogando ervilhas para os porcos, né? Está jogando as suas pérolas aos porcos. Eu encerro essa fase aqui lembrando uma história contada por um evangelista que esteve na nossa igreja, né? Ele veio fazer uma clínica de evangelização
e ele contou essa história, né? Que ele chegou a uma cidade para evangelizar, uma série de conferências, e ali tinha um casal. A mulher era crente, o marido não. E toda vez que um conferencista para aquela igreja, né, fazia seu trabalho de evangelização, essa irmã convidava o conferencista para almoçar na casa dela no domingo pela manhã, para ele tentar converter o marido dela, né, evangelizar. E daí, ele já foi, mas um irmão alertou: olha, irmão, pastor, você vai chegar lá, esse homem, ele costuma afrontar os crentes, né? Ele costuma perseguir os cristãos e ele fica fazendo escárnio. Ele conhece muito a Bíblia. Ele já leu a Bíblia várias vezes, ele usa a Bíblia para ir contra aquilo que o pastor disser. Então o senhor vai de olho aberto. E aí o irmão contou pra gente assim, né? Não, eu fui, então já de olhos abertos. Aí ele conta, né, que chegou à casa da irmã, na hora convidada, né? Na hora em que foi convidado, almoçou, não tocou em assunto de evangelho, não falou em nenhum momento sobre Jesus, não evangelizou aquele homem, de jeito nenhum. E aquele homem já estava indignado, né, pensando talvez, puxa vida, será que esse cara não vai falar de Jesus para mim? Eu estou doido para criticá-lo, para massacrá-lo aqui, né? E daí, nada, né? E aí, quando chega a hora de ir embora, já na porta, né, para se despedir lá, estando todos à porta, e daí o homem, o pastor, né, disse: então, meus irmãos, muito obrigado pelo almoço, foi maravilhoso, etc. E aí o dono da casa, né, o escarnecedor do evangelho, disse para ele: peraí, pastor, o senhor vai embora assim, tão facilmente, não vai me evangelizar, não vai me falar de Deus, falar de Jesus? E daí o pastor responde para ele: não preciso, porque você já sabe do evangelho. E a Bíblia diz que o machado está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo do inferno. Bastou isso, entenderam? Aquela palavra incisiva e decisiva, né? Ele não perdeu seu tempo jogando pérolas aos porcos. E aí conta que naquela noite o homem foi para a igreja e se converteu, né? Ele foi confrontado com a verdade do evangelho. É o texto que ilustra para nós que não devemos perder nosso tempo precioso, gastar nosso tempo precioso com as pessoas que não querem mais ouvir de Deus. Se você já pregou, já insistiu, já falou, continue dando o seu testemunho vivo e eficaz, com seu comportamento, com a sua vida, e deixe para lá, porque agora a ação não é mais com você, né? Eu entendo dessa maneira, não fique jogando pérolas aos porcos, né? Não perca mais o seu tempo. Tem muita gente que fica forçando a barra, pregando em bares, né, pregando dentro de ônibus. Talvez tenha algum valor, né? Mas eu acho que não vale a pena. O testemunho eficaz é aquele do dia a dia, quando você faz aquilo, né, que Jesus recomenda nesse texto que vimos até agora, nessas lições todas. E daí pregou, a pessoa já sabe. Esse testemunho do pastor que veio nos fazer aqui conosco, né, veio fazer essa clínica de evangelização, foi muito importante para mim. E agora, quando eu prego do evangelho, né, eu não gasto mais meu tempo, não desperdiço. Vou evangelizar. E a pessoa diz: já vem você para cá, eu já conheço isso, eu não quero saber de ouvir de Deus, eu já ouvi várias vezes, a minha mãe é não sei de onde, o meu pai foi de igreja tal, e estão todos lá de qualquer jeito, e eu não quero saber de Deus, não quero saber desse Jesus. Eu falei: tá bom, amigo, muito obrigado por sua atenção, dá licença. Caiu fora, eu vou pregar para outras pessoas. É isso aí. Terminamos assim nossa lição de hoje. Cuidados necessários no viver cristão. Não julgar hipocritamente e não dar aquilo que temos de mais precioso para as pessoas que não têm a mesma visão de valor que nós temos. Que Deus nos abençoe.